uma boa tarde, bem-vindo a esta última conversa que a Agência Eclésia chamou Cabaz de Conversas. Ao longo desde o tempo, desde o início do Advento, tem-nos juntado esta deslocação, mesmo que digital, a vários pontos do nosso país. Têm sido as 21 dioceses portuguesas que temos percorrido em busca das tradições de Natal, mas também em busca da generosidade e do contributo de cada uma delas para a realização deste cabaz da Agência Eclésia a entregar às irmãs missionárias dominicanas do Rosário, que apoiam várias famílias na periferia na periferia da cidade de Lisboa. Hoje, nesta última conversa, neste último cabaz de conversas, contamos com a presença e o testemunho de Dom Rui Valério, bispo do Ordinariado Castrense, das Forças Armadas e das Forças de Segurança, a quem agradeço a sua disponibilidade para se juntar a nós a esta conversa e a este cabaz de conversas. Dom Rui Valério, começava por me fazer uma pergunta pessoal. Nasceu no dia 24 de dezembro. É verdade. Esta data marca a sua vida, marca também quer a celebração do Natal, mas também a celebração da sua vida, o dom da sua vida. Olá, então muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Naturalmente que desde a primeira hora, literalmente, foi impossível pensar em mim e não pensar ao mesmo tempo em Jesus e no menino Jesus. Não é possível pensar no dia que é tão importante e significativo para todos nós, que é o dia do aniversário da recepção e do acolhimento da nossa vida, e não ligar esse acontecimento tão belo com o próprio Jesus Cristo, o Jesus Senhor, não é? Depois tive a graça também de ser neto, enfim, de avós, uns deles são do Concelho de Orem e os outros avós eram transmontanos, e nomeadamente a minha avó Esther, que era a avó transmontana, ela fazia muita questão de que entre o menino Jesus e o Rui, Jesus tinha a prevalência absoluta e total, e portanto, por vezes ela até fazia questão de que a celebração do aniversário era remetido para segundo plano face à celebração natalícia que estava em curso. E como é que uma criança percebia isso? Como? Como é que uma criança percebia isso? Aquilo para mim era, não haja dúvida que não era muito fácil, mas isso derivava-se também, talvez, da educação e do percurso pessoal da minha avó Esther. Esther, tinha um irmão que era Abel, tinha outro irmão que era Jeremias, tinha outro, portanto, é tudo uma cultura em que nada pode obstruir, nada pode competir com a centralidade e com a grandeza de Deus. E, portanto, nesse aspecto, sei que portanto, as celebrações natalícias eram sempre muito evasivas e muito festivas. No entanto, o aspecto do aniversário era acontecido, era celebrado, mas nunca de forma a que se fosse esquecido que a celebração principal era a celebração do nascimento do menino Jesus. E de alguma forma, essa centralidade da mensagem cristã também foi marcando a sua vida, se calhar também daí o percurso que teve para vir a ser missionário monfortino também. Talvez, até porque depois, quer dizer, isto, e uma vez que ainda estamos naquele capítulo e naquele setor do pessoal, isto tem tudo aqui umas coincidências, portanto, além do nascimento a 24 de dezembro, depois o próprio nome. Provavelmente eu não sou especialista em etimologias, mas vou-lhes contar isto, que foi uma explicação que eu encontrei quando cheguei à Itália, nos idos anos 84, e fui apresentado a um dos colegas, e um dos colegas era croata, na altura era Jugoslávia, hoje é croata, não é? Provavelmente este croata nunca tinha escutado o nome Rui, e portanto teria escutado outros, mesmo portugueses, não é? Mas Rui foi a primeira vez. E quando ele ouviu o meu nome, ele disse-me: o teu nome vem de Ruach. E eu na altura nem sequer sabia o que era isso, mas ele explicou-me logo, é o espírito, é o sopro. Tem a ver com o sopro. E realmente a palavra hebraica ruá, tem este significado, e portanto eu sempre quis que fosse esse. Muito embora depois haja quem não senhora, que tem outro significado, mas para mim, e portanto... Assume com significância esse sopro do espírito.
Exatamente. Portanto, e depois também tenho um outro nome, secundário, mas nome, ainda não é o apelido, que é Manuel. Portanto, enfim, assim, em 4 e 4, 8, por assim dizer, há a designação de duas pessoas da Santíssima Trindade. Eu, olha, com muita alegria, não é? As transporto dentro do meu próprio nome. O facto de que naquele dia 24, que é o dia do aniversário, e no entanto estar a ser celebrado com algumas daquelas, digamos assim, tradições que havia na terra, como por exemplo ser um tempo em que lá na aldeia as mães e as avós diziam a nós, aos filhos e aos netos, para irem levar filhosas e algum outro alimento que se fazia a outras pessoas, e portanto naquela altura eu talvez não chegasse a atingir qual é que era o conteúdo desta partilha. Hoje, obviamente, isso tem um nome que se chama solidariedade, chama-se partilhar, chama-se permitir que todos façam festa num dia em que o coração dos que acreditam e das mulheres e dos homens de boa vontade está em grande exuberância. Repare, um dia que é aparentemente tão nosso ser preenchido por gestos e por pensamentos tão altruístas, talvez que isso tenha deixado uma marca indelével, sem que ela, no entanto, seja de todo ou totalmente consciente, de forma que eu agora dizer, olha, não, eu fui sacerdote e depois porque fazia anos no dia. Não foi isso, mas teve o seu contributo, sem dúvida. Deixe-me ir às filhoses, Dom Rui Valério. As filhoses de Orém ou de próximo de Moncorvo tinham um sabor diferente ou o sabor era o mesmo? Não, tinham um sabor diferente e aliás, até tinham algo mais. Bem, eu agora nem sequer sei que palavras usar para descrever umas e para escrever outras. Aquelas que eram ali, enfim, do Concelho de Orém, eram filhoses tipo bolo, assim, bastante densas, não é? De conteúdo. Mais fofas. Exatamente. Enquanto que aquelas que a parte transmontana eram sempre duas coisas. Primeiro, eram muito mais palmadas, e mais densas, mas muito mais finas, digamos assim, não é? Depois, ambas eram como é que eu ia dizer, condimentadas, seja com o açúcar, seja com a canela. Depois haveria também uma outra que eram umas filhosas feitas de pão de trigo, que no entanto eram ensopadas, eram ensopadas numa massa que se faziam. Eu sei que, e aí era a parte das minhas tias e da minha avó, que ia buscar ovos, ia buscar outras farinhas para pôr à volta disso, portanto, e havia essa tradição. A minha avózinha, de que eu já falei aqui, aproveitava também sempre essa ocasião para fazer alheiras, mas umas alheiras à transmontana, que não, enfim, eram muito diferentes daquilo que se fazem hoje, e eram alheiras feitas segundo a mais rigorosa e rígida tradição que vinha lá dos séculos passados, segundo a qual as alheiras é isto, e portanto não continham determinadas carnes, não continham, enfim, tinham ali assim, e a minha avó era uma perita em fazer ainda essas que fazia também na altura da celebração do Natal. Depois, portanto, havia também uma outra, portanto isto é ao nível gastronómico, mas aquilo que o Natal tinha de mais importante, e agora tanto na parte oriense como na parte transmontana, aquilo que era realmente a celebração do nascimento do menino Jesus. Ele é que estava no centro. E aquilo que a minha infância tem de memória relativamente ao Natal é que tudo era secundarizado face à Missa do Galo. Isso era o centro. Portanto, quer nos natais passados em Orém, como os passados próximos de Moncorvo, a Missa do Galo era o central ainda à noite. Era o centro, era o ápice. Era a razão de ser do Natal.
ou seja, depois isso vinha condimentado com toda uma série de tradições que nós podemos falar. Aliás, eu vou falar depois de uma delas, porque também tem a ver com o facto do 24, mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é que Natal era a celebração do nascimento do menino Jesus. O sapatinho, portanto eu sou desse tempo, não é? Que colocávamos o sapatinho à lareira, e o sapatinho era para receber a prenda do menino Jesus. E portanto o menino Jesus era o Senhor absoluto do Natal. Não é? Depois, outra tradição que vinha a acompanhar esta celebração central era o famoso madeiro, que devo reconhecer que no concelho e na zona de Orém nem todas as paróquias o promoviam, mas havia muitas paróquias, entre as quais se conta a minha, em que no adro da igreja, naquela noite se acendia o madeiro, o qual deveria depois permanecer aceso e mantinha-se aceso até ao Ano Novo. Bem, em Trás-os-Montes também existem regiões, e concretamente na zona de Torre de Moncorvo, onde esse tronco também é aceso. Ok, é inverno, faz frio, a missa é de noite, a missa do Galo, a missa é de noite. No entanto, agora nós, envolvidos estes anos, compreendemos que aquele madeiro tem uma outra dimensão e um outro alcance que é profundo. Desde logo, veja, esta associação entre o facto de que o madeiro é para dar luz, é para dar calor, e o nascimento do menino Jesus. É uma forma popular de celebrar a festa da luz. Mas não só. Quando está frio, e quando nós experimentamos aquele frio de rachar, típico de Trás-os-Montes, e também de Orém, o madeiro e a fogueira exerce sobre nós uma atração, um chamariz. E é curioso. Algo semelhante é exercido por uma criança. Por isso é que Deus nasceu criança. Uma das razões não foi para manifestar a sua fragilidade e a sua debilidade numa dimensão, olhem, da teologia, que é a participação e a solidariedade com a humanidade débil e frágil. Mas Deus faz-se criança, faz-se menino, exatamente para nos atrair para Ele, para nos chamar. Ora, isto também estava presente naquele madeiro que ali ardia. Criava-se uma comunidade à volta. E depois lá está. Obrigava, portanto, porque aquilo não era acender de manhã e apagar à noite. Não, ele estava... E havia que estar atentos e vigilantes. Vocês vejam isto como um simples símbolo que os homens do campo iam buscar à natureza, mas que alcança e abraça dimensões teológicas de alto valor e de alto gabarito. Na mesma linha de continuidade, havia um outro momento importante, que na altura, como criança, nunca pensei nele, enfim, era quando, naquele dia, normalmente logo pela manhã, até mesmo antes de irmos depois à missa das 11h30 do dia, à missa do dia, era quando ou a minha mãe ou por vezes a minha avó nos encarregavam de ir levar filhosas e outras determinadas pessoas, não é? Enfim, nós crianças achámos aquilo tão natural, mas hoje percebemos que era a maneira de viver a partilha, era a maneira de permitir que todos fizessem festa, era a maneira que a todos chegasse um pouco deste calor. É? E reparem, eu penso que esta quentura, para usar aqui uma expressão que os poetas gostam muito, não é? Esta quentura acontecia tanto nos que recebiam como nos que davam. É? Enfim, olha, eu realmente, e suponho que todos os miúdos lá da minha idade que tenham feito essa experiência, não obstante estarmos numa manhã de dezembro, não é? E portanto numa manhã de dezembro, às vezes com a água ainda meio congelada e
e tudo isso, mas nunca de nós se sentiu frio, porque o gesto que estávamos a cumprir era um gesto que, enfim, olha, que nos aconchegava também. E ainda hoje o aconchega, Muito consigo bem, perceber isso. é verdade, Dom é Rui verdade. Valério, não resisto a perguntar-lhe se nessa meia que colocava a lareira, que seria preenchida com algo vindo do Menino Jesus, se há alguma oferta, alguma atenção que o Menino Jesus tivesse em algum ano que o tivesse marcado e que ainda hoje recorde. Olha, antes de mais não era a meia, nós era o sapatinho mesmo, eram os sapatinhos que lá punhamos. Não é? A meia acho que era uma tradição mais de outras zonas, ali naquelas que eu aconteci. Olha, como é que eu ia dizer, em termos de prenda que eu recebi que me marcou, não me marcou pelo que era, embora seja daquilo que eu vou falar é uma coisa que me marca obviamente, e portanto estamos a falar de miúdos, não é? De crianças, não é? Mas o que mais me intrigou foi como ela me apareceu, esta prenda me apareceu, e eu tinha a pedido e não tinha dito nada a ninguém. Foi uma bicicleta. Eu gostava, quer dizer, aliás, até pela idade que ainda na altura tinha, enfim, eu não tinha pedido a bicicleta, porque achava que isso era uma coisa, naquela altura, uma bicicleta é a mesma coisa que hoje pedir um automóvel, não é? Era caro. Eu gostava muito de ter uma bicicleta e sabia andar de bicicleta, pelos primos, né? E quando um dia de Natal de manhã me apareci lá com ela, quer dizer, eu fiquei... Que pá, mas ele sabia mesmo, quer dizer... Entrou na congregação dos padres monfortinos em 1990, quando fez os seus votos, e em 91 foi ordenado sacerdote. E em 92 torna-se capelão militar do Hospital da Marinha. Há tradições de Natal às quais nos vamos afastando, algumas não saem dentro de nós, como o Dom Rui Valério teve a ocasião agora também de testemunhar isso mesmo, tradições que nos marcam ainda em crianças e que dificilmente saem de dentro de nós, mas imagino que a vivência do Natal enquanto capelão militar seja profundamente diferente das memórias que tem, quer em Orém, como também próximo de Moncorvo. Olha, exatamente, é muito diferente. No entanto, tem coisas que são iguais. Quando eu estive na Marinha, portanto, aquilo que nós ali percebemos, e foi uma coisa que eu fiz questão sempre, enquanto capelão, era de que a consoada, ou seja, a vigília do Natal, eu estava sempre presente naquilo que nós chamamos de unidades. Ia lá. Primeiro foi no hospital, e portanto foram 2 anos, no princípio dos anos 90, depois de ter regressado de Roma, e ali, vamos lá ver, não, portanto, vamos lá, como é que eu ia te explicar? Era onde nós compreendíamos, quando eu estive nessa experiência do hospital, foi onde nós compreendemos e onde se compreendia que aquilo que nós estamos, o que se celebra, não é, em primeiro lugar, um facto empírico ou físico, mas a celebração acontece dentro de nós. É verdade que foram só 2 anos nesta experiência do Hospital da Marinha. Entre 92 e 93. Exatamente. Mas eu, naquela noite, quando estava junto a um doente, que estava acamado, e que por acaso, naquela noite era permitido o alongamento depois, bem, mas como era capelão, eu até era lá residente, mas houve uma dessas ocasiões, enfim, e se pensar agora um bocadinho até visualizo o ambiente e o contexto, onde eu compreendi que aquilo que nós ali estávamos, só o facto de estar um doente acamado e uma pessoa junto a essa pessoa, naquela noite e naquele contexto, interiormente correspondia a grandes celebrações, de grandes festejos, de grandes, olha, lá está, com grandes fogos, com grandes jantares, com grandes... Porquê? Porque aquilo que nós ali sentíamos interiormente, ao nível da liturgia do Espírito, correspondia, e portanto foi assim qualquer coisa de maravilhoso, não é? Porque o Natal deixou de ser aquela celebração com muita exteriorização, e o Natal ali era vivido
com um recolhimento de intimidade. O Natal é uma celebração que começa e é acima de tudo o interior. E por isso tem depois o seu corpo, a sua manifestação. Aliás, isto até está um bocadinho em linha com o mistério que nós celebramos, não é? O Verbo fez-se carne. Ou seja, aquela pessoa divina encarnou num homem concreto, com gestos, com palavras, com visibilidade, com corpo, mas a pessoa em si, que anima. E o Natal, nessa circunstância, aconteceu isto, nomeadamente naqueles períodos em que estive no hospital. Portanto, que não havia, enfim, além daqueles chocoladinhos suplementares que se dava, daqueles enfeites que se faziam, mas depois era e era Natal, ou seja, o Natal ali era vivido com o mesmo alcance, com o mesmo aconchego, sem lamentações. Ninguém dizia assim, se eu tivesse em casa, se eu não, o Natal aconteceu ali. E o que é que eu quero dizer com isto? Percebeu-se que o facto de estarem duas pessoas, ou três, porque depois havia também o oficial dia, que era o médico de serviço, os enfermeiros, e depois outro pessoal auxiliar, e depois outros doentes, mas este elemento da presença das pessoas constituiu o essencial do Natal, está a ver? Portanto, não havia as tradições, não havia, mas havia isto. Isto foi a experiência do hospital. Na escola naval, antes de mais, mesmo estando na Marinha, eu nunca vivi um Natal a bordo. Nunca vi, não, a bordo vivi. Uma vez fui ter com a guarnição do navio, mas estava atracado aqui no Porto de Lisboa. Mas nunca tive em alto mar nessa ocasião. Até porque vou-lhe dizer depois, logo a seguir, um outro motivo porquê. Mas aquela noite era vivida com a guarnição, com a unidade da Escola Naval. Era muito simples. Estávamos, assim ao final do dia, estávamos ali numa conversa amena e depois, o que é que havia nesse dia, nesse jantar, que não havia em mais dia nenhum do ano? Eu não sei se quem nos está a ouvir e a acompanhar vai compreender perfeitamente o alcance daquilo que eu vou dizer. Mas você sabe que dentro de uma instituição militar, aquilo há toda ali uma hierarquia, não é? E ao centro da mesa, a esfiar a mesa, está sempre o que eles chamam o mais antigo, entenda-se, o mais graduado. Não é? Na noite da consoada de Natal, era quando estávamos todos em pés de igualdade. E, portanto, nós entrávamos naquela mesa, muito bem recheada, aqui a homenagem aos cozinheiros das Forças Armadas e das Forças de Segurança, não é? Mas depois as pessoas sentavam-se com uma liberdade que não havia nos outros dias do ano. É um pequeno nada, mas que está cheio de significado. Porque também aqui, inconscientemente, eu sempre entendi, muito embora nunca o tenha verbalizado, mas eu sempre entendi que hoje todo o ser humano é frágil, é pequeno, é a imagem daquela criança da manjedoura de Belém, todo o ser humano. E, portanto, quando eu vi, acho que era até um cabo com todo o respeito, não é? Mas na cadeira que normalmente era ocupada, enfim, lá está pela pessoa que tinha uma outra função, mas isto era sistemático e aconteceu durante todos os anos em que eu tive a graça de participar desta experiência, não é? Depois, já agora, nos tempos de capelão da Marinha, portanto, uma das tradições que depois entrou, não era nesse dia, não era no dia 25, era logo no dia 26, fui sempre, enquanto fui capelão da Escola Naval, fui sempre com cadetes, com grupos de cadetes, não só da Escola Naval, também da Academia Militar, da Força Aérea, do ISCPSI e de outras unidades militares e de forças de segurança do país, mas jovens, aqueles encontros de TZ, que eram... aquilo era belo, porquê? Porque era tudo a continuação da celebração da festa do mistério, não é? Eu recordo-me que houve um ano que foi... Todos eles foram extraordinários, mas houve um ano que me marcou muito.
que foi aquele quando o encontro foi em Poznan, na Polónia, não é? E marcou-me muito porque estava num país onde não sabia falar a língua. Normalmente nós ganhamos quando vamos aqui ou quando vamos acolá, não é? Mas era um daqueles países em que o polaco nem vê-lo. E, no entanto, aquilo foi tão belo, tão maravilhoso. Fomos acolhidos por famílias, éramos distribuídos ali e repara, não havia uma língua, só falei, houve uma destas famílias só falava polaco, ponto stop. Mas aquilo foi tão belo. Foi onde, dentro do espírito de Natal, é por isso que eu fiz referência a isso, e também dentro do espírito de Taizé, ali o ser humano estava a dialogar, mesmo que não fosse um diálogo com o verbo. Mas lá íamos tirando umas pelas outras com figurações, o que significa que realmente o Natal veio para acentuar a tónica de que a grandeza do ser humano está na sua interioridade. E somos todos iguais. Exatamente. E portanto, olha, foram estas tradições. E belas, e muito belas. Bem. Agora, como Bispo das Forças Armadas e de Segurança, anda um pouco à procura e a tentar chegar a vários potos, digamos assim, a várias academias, a vários locais onde os militares e as forças de segurança estão. Deu-nos agora conta daquilo que foi as suas deslocações o ano passado, a procurar estar com os pacientes no hospital, a procurar também estar com os militares reformados no Instituto em Oeiras, onde também esteve junto das pessoas também mais necessitadas, aqueles que foram militares e agentes de segurança. Como bispo desta diocese, como é que acompanha o serviço e a missão que, de forma abnegada, os militares e os agentes de segurança, nesta altura, respondem sempre de forma afirmativa, quer os leve para umas fronteiras longe do seu local de residência, como também dentro de portas portuguesas os levam a passar esta noite distante das suas famílias. É com a totalidade daquilo que significa as palavras missão e serviço. Ser militar, ser elemento das forças de segurança, é um projeto de total dedicação aos outros. Os militares e as forças de segurança, como sabem, revestem-se, endossam uma farda. Mas a principal farda que eles endossam nem é tanto nem só aquela que nós visualizamos na envolvência do corpo, não é? Mas é a farda do altruísmo, do ser para os outros. Isto é capital. E pela preparação que todos eles têm, eles estão ali para, quando eles são chamados pelos professores a fazer a declinação de um verbo, a primeira pessoa que é chamada não é o eu. Para um militar, a declinação gramatical começa com a segunda pessoa do singular, tu. Eles vivem para eles. É por isso que quando o militar e o elemento das forças de segurança emitem o seu juramento, eles pronunciam lá uma frase que eu tenho a certeza que não há militar nem elemento de segurança que não trema ao pronunciá-la, bem como os respectivos familiares, até ao derramamento do próprio sangue, se necessário for. As Forças Armadas e os elementos das Forças de Segurança são daqueles pilares, verdadeiramente pilares, alicerces da vida da nossa nação, não é? Você veja que eles são convocados e são chamados para tanto, e quase que para tudo. Efetivamente, isso é muito belo e é muito gratificante. E, portanto, há realmente uma vida mística que os militares e os elementos das forças de segurança estão a viver, que me leva, enquanto bispo, a fazer uma outra consideração mais teológica, não é? Para a evangelização, o terreno mais bem preparado que existe é o coração e a alma dos militares e dos elementos de segurança. Porque o que é a fé
senão uma adesão a um tu e o acolhimento de um tu no eu. E a alma e o coração do militar está, não vou dizer estruturado, mas está organizado para isto. Eu, quando era capelão na escola naval, muitas vezes foram as vezes em que embarquei com os cadetes nas chamadas viagens de viagens de formação, e sobretudo quando estávamos a bordo daqueles navios que andavam, eu vou só dizer as iniciais, em SAR, é uma terminologia que significa sempre alerta para socorrer os pedidos. Aquilo era impressionante, porque eu cheguei a conhecer lá situações e experiências em que militares estavam 9 meses seguidos no mar, porque depois tinha sido, ao contrário do que tinha sido previsto, tinha acontecido aquilo, e eles andavam lá no mar. O contacto que tinham com a família era quando o navio passava aqui perto das águas da costa de Lisboa, e que eles tinham, portanto, aquela possibilidade de com o telemóvel captar a rede. E olha, estavam ali, não é? Naquele momento eles estavam ali na vivência, numa missão que só era compreensível e só é compreensível quando na hierarquia dos valores éticos e vocacionais e existenciais daquela pessoa está sempre o tu. E está a consideração de que este meu eu está ao serviço desse tu. É por isso que a história dos militares e a história das forças de segurança, como sabe, é escrita com a mesma tinta que é escrita a história dos mártires. Mas já agora gostaria de dizer, como bispo, uma das melhores prendas que recebi. Faz agora um ano, eu se calhar já contei isto. Mas conte. Faz agora um ano, eu fui à República Centro-Africana visitar a nossa Força Nacional Destacada, que ali estava, e o Sr. Ministro da Defesa tinha-me solicitado, porque ele foi, portanto eu fui acompanhá-lo, não é? E foram as chefias militares, e tinha-me pedido o Sr. Ministro, perdão, da Defesa gostaria de se encontrar com o Sr. Arcebispo de Bangui, Dieudonné, é o cardeal Dieudonné, não é? Ele era missionário até espuritano, e assim aconteceu. No dia em que chegámos, aterrámos em Bangui, logo a primeira deslocação que nós fizemos foi exatamente à residência do Sr. Arcebispo, e impressionou-me muito tantas coisas. Uma delas foi que ele tinha acabado de chegar, de visitar todo o país, toda a República Centro-Africana, porque ele disse: é necessário que saibam em todo o lado dos progressos em direção à paz que estão a ser feitos aqui na capital. Porque aquilo é um país, enfim, como em tantas outras zonas do mundo, está também muito dividido, e etnias, e portanto ele ia levar a boa notícia de que estão-se a fazer. Mas o mais importante que ele me disse não foi isso. O mais importante foi quando eu lhe perguntei: Sr. Arcebispo, então, de que forma é que nós podemos, de alguma maneira, colaborar com algum projeto que o Sr. Arcebispo tenha em mente? E depois ele diz-me assim: olha, sabe, o projeto que eu agora tenho em mente e quero organizar é que, em virtude da presença aqui no país das Forças Armadas e dos elementos de segurança de Portugal, é novamente possível, repare nisto, é novamente possível levar as crianças para a escola. E, portanto, aquilo que eu agora quero fazer é organizar e construir escolas com cadeira, organizar novamente a escola. Isto para mim foi, e até agora foi, das melhores prendas de Natal que eu recebi como bispo. Saber que os nossos militares, em Bangui concretamente, estão não só a garantir a segurança e a defesa do presente, mas estão a permitir que crianças, eu quando lá fui fiquei impressionado, as crianças durante o dia, olhem, estão à beira das estradas, estão
mas que novamente seja possível, tenham sido já criadas todas as condições para que estas crianças possam regressar à escola, começar a construir o futuro, isto realmente justifica e é o melhor prémio que nós portugueses podemos também receber pelas nossas Forças Armadas. Portanto, há pouco dizíamos que realmente eles endossam, não é, essa farda do tu e do altruísmo, mas repare até que ponto é que isso é verdade e é real. E o alcance que isso tem na prática. Dom Rui Valério, muito agradeço esta nossa conversa, com cheiro a lenha, a tronco, saborosa como as filhotes também, e que nos levaram agora também até à República Centro-Africana, onde tem estas memórias também tão vivas e tão saborosas e tão agradecidas. Dom Rui Valério, obrigada por ter estado Obrigado. Um santo e feliz Natal. Bom Natal, para si também. Já agora aproveito que na senda da exuberância e do fervor e da grandeza deste mistério e da salvação que aqui foi alcançada, que o ano de 2021 seja realmente um ano apenas de memórias de coisas que aconteceram no ano de 2020 e que seja cheio seja da graça de Deus e da bênção do Altíssimo. Terminar esta conversa com o Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, agradecendo também às restantes 20 dioceses que ao longo do Advento e deste tempo de Natal nos ajudaram a construir também o cabaz que a Agência Eclésia vai entregar às Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário, uma congregação religiosa que trabalha na periferia da cidade de Lisboa, também naquele que era o bairro 6 de Maio e que ajuda a mitigar as dificuldades de tantas famílias que atravessam durante todo o ano e também especialmente neste tempo de Natal. Obrigada então a todas as dioceses e a todas as pessoas que nos acompanham, votos de continuação de um Feliz Natal.